Meu nome é Antônia, tenho 47 anos, e meu espelho insiste em me dizer que estou no auge da minha beleza. Morena clara, curvas generosas, meus 2 mamões maduros, sim, e muro, jamais. Nunca me escondi, sempre gostei de ser notada, solteira por escolha, mas nunca sozinha de olhares. E foi justamente um olhar que virou meu mundo do avesso. Era uma quarta-feira comum, consulta marcada no ginecologista, quando ao sair do consultório percebi um rapaz na calçada. Ele não piscava, não desviava, me olhava como quem atravessa a alma. Aquilo me deixou desconcertada e, ao mesmo tempo, atiçada. Já sentiu alguém te olhar a ponto de incomodar e ainda assim te prender? Pois foi exatamente assim. Entrei no carro fingindo não notar, mas dei a volta para passar perto dele. Ele permaneceu firme, como se me conhecesse de outras vidas. Naquele momento não fazia ideia de quem era. Só sabia que aquele olhar estava marcado em mim, como se tivesse aberto uma porta que ninguém mais ousou tocar. Mais tarde, em casa, regava meu jardim quando notei passos se aproximando. Era ele. Sorriu meio sem jeito, perguntou se a cidade era tranquila, se o bairro era bom. Conversa boba, mas o jeito dele mostrava que queria mais do que informações. A água escorria pelo chão, e, curiosamente, também pelas minhas vontades. Foi aí que soube. O tal rapaz era meu vizinho novo. Havia se mudado há apenas uma semana, justamente na casa em frente à minha. Aquilo explicava o tanto que me olhou mais cedo. Ele me disse o nome, Clovis. E quando completou a idade, 25 anos, senti um arrepio, um contraste delicioso, minha maturidade e a força jovem dele. Eu, danada como sou, não deixei passar o pé da oportunidade. Perguntei se ele não gostaria de tomar um café comigo ali perto, numa lanchonete charmosa da esquina. Ele aceitou de imediato, sem hesitar. O olhar dele brilhava mais que as palavras. E eu já sabia ali mesmo que aquela noite não seria como as outras. Às 7 horas, ele chegou pontual, como quem não queria perder nada. Entrei com ele, apresentei meu pequeno Spike, meu cachorrinho que é mais companheiro que muita gente. A sala cheirava a café fresco e curiosidade. Sentamos, conversamos sobre tudo e nada. E enquanto as palavras iam, os olhos diziam o que a boca não tinha coragem. O jeito dele, entre calmo e faminto, me fazia esquecer do tempo. Cada gesto parecia um ensaio para algo maior. Eu sabia lá no fundo que aquela história não pararia ali, porque quando 2 olhares se encontram desse jeito, é como um rio represado. Cedo ou tarde as águas transbordam. E o que aconteceu depois? Isso você só vai descobrir na próxima parte. Clovis estava sentado no sofá, e eu percebia que ele se ajeitava como quem não sabia se ficava confortável ou se entregava ao que estava acontecendo. Eu falava, ele ouvia com atenção, mas havia algo nos olhos dele que queimava mais que o café recém-passado. Era como se cada palavra minha fosse um convite silencioso que ele não sabia recusar. Contei um pouco da minha vida, minhas histórias, minhas risadas exageradas que sempre escapam. Ele riu também, mas de um jeito diferente. Não só do que eu dizia, mas da forma como eu me movia, do jeito como minha mão deslizava distraída pela xícara, ou como minhas pernas cruzadas criavam um compasso próprio. Senti que ele observava cada detalhe, como um explorador diante de um mapa novo. Em certo momento, Spike latiu e correu para o quarto, como quem percebe que a noite teria outro rumo. Rimos da cena. Mas foi nessa brecha que o silêncio entre nós se alongou. Um silêncio cheio de coisas não ditas, onde até a respiração parecia ter um ritmo marcado. Eu olhava para ele olhava para mim, e cada olhar parecia empurrar a gente para mais perto. Contei a ele que adorava jardinagem, que passava horas mexendo na terra, molhando plantas, deixando as mãos se perderem no barro. Ele disse que gostava disso também, que sempre acreditou que cuidar de algo vivo é também se deixar cuidar. Nessa troca de frases simples, havia mais do que palavras.
Havia a confissão velada de que estávamos cuidando um do outro ali de um jeito novo. Foi quando ele se levantou para olhar um quadro na parede, fingindo interesse, mas eu sabia que era apenas uma desculpa para se aproximar. Ficou de pé imenso diante de mim, e eu, sentada, senti a sua sombra tomar o espaço. O ar parecia mais denso, como se cada segundo fosse uma contagem regressiva para algo inevitável. Meu corpo todo já pressentia. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias quentes e envolventes como essa. Agora sim, voltando. Ele se voltou para mim, dessa vez sem esconder a intenção. Disse que gostava do meu jeito, que havia algo em mim que não se explicava, só se sentia. Suas palavras vieram como um sussurro grave daqueles que vibram mais no corpo do que no ouvido. E eu, sem precisar responder, apenas sorri de um jeito que já dizia sim, porque certas respostas não saem da boca, saem do olhar. Naquele instante percebi que não havia mais volta. O café já tinha esfriado, a conversa já tinha se tornado apenas pano de fundo. O que restava era o que nossos corpos estavam prestes a dizer, com gestos e silêncios. E a noite? A noite mal tinha começado. O que viria depois mudaria tudo. A noite se tornou um segredo só nosso. A sala parecia menor, o ar mais denso, e cada gesto dele era um passo além do permitido. Quando sua mão encontrou a minha, percebi que já não havia distância possível entre nós. Tudo o que eu evitava até ali se tornou inevitável, como se fosse destino escrito antes mesmo de nos conhecermos. Ele me puxou devagar, como quem segura algo precioso, mas ao mesmo tempo com firmeza de quem sabe o que quer. O coração acelerava e minha pele parecia responder antes mesmo de eu decidir. Foi nesse instante que, quando ele avançou, não foi só no espaço da sala, mas no território secreto, onde nunca ninguém tinha ousado entrar antes. Senti que estava abrindo algo que era só dele agora. O tempo parecia parar. Cada segundo era eterno. Cada movimento se gravava como lembrança. Eu suspirei fundo e naquele respiro entendi que senti quando ele atravessou a porta que guardava meus mistérios, entrando fundo, onde até o silêncio parecia estremecer. Meu corpo se abriu em entrega, e minha alma parecia dançar no mesmo ritmo. Ele segurou meu rosto, olhando fundo nos meus olhos. Era como se perguntasse sem palavras se eu aceitava. Eu sorri, e isso foi suficiente. E então ele não pediu licença. Apenas encontrou a fresta e se encaixou como chave feita sob medida para uma fechadura antiga. Foi preciso, natural, como se sempre tivesse sido esperado. A intensidade só crescia, e eu me sentia tomada por algo que não era apenas físico. Era como um mergulho, uma travessia. Foi um mergulho sem volta, como se ele atravessasse minhas camadas mais guardadas e se perdesse dentro de mim. Eu o envolvia e, ao mesmo tempo, era envolvida como se nos tornássemos uma coisa só. O calor da pele, o arrepio constante, a respiração entrecortada, tudo era poesia naquele momento. Era como se finalmente alguém tivesse decifrado o enigma que eu guardava por anos. Quando enfim entrou, não era só corpo, era a presença dele, que me preenchia inteira, como chuva que invade a terra sedenta. Eu senti vida correndo em cada pedaço de mim. Ali, entre suspiros e silêncios, percebi que algo havia mudado para sempre. Não era só desejo. Era a descoberta de um encontro improvável que se tornou inevitável. E quando a madrugada nos encontrou, eu sabia. Nunca mais seríamos apenas vizinhos, porque depois daquela entrega não havia mais como voltar atrás.